meus amigos do RMH, mais um programa aqui de casa, estou aqui no meu canto, né? E bem legal estar com vocês toda semana, a gente podendo falar de algumas coisas. Hoje tem um assunto bem bacana, um pouco polêmico, né? Mas vamos começar com o lançamento. Esse disco já saiu fazem acho que 2 meses, né? O Animal recebeu isso bem no meio da pandemia. E tô falando do vocalista norte-americano Frank Westre, esse mesmo aí que tá dando um toque aí pra gente no programa. Hey Carlos, this is Frank Westre. I hope you guys are having a great day. Thanks for watching RMH. Keep rocking, everybody. Então, Frank Westre. Quando que eu conheci Frank Westre? Chega um dia e eu recebo na minha loja um CD com uma banda chamada Marcelo Westre. E eu falei, poxa, Marcelo? Quem seria o que Marcelo do Europe? Não. Quando a gente abre o CD e vai olhar, nós estamos falando de Rob Marcello. Aí já ficou muito mais fácil, né? 90% do caminho andado, que o disco ia ser maravilhoso. Rob Marcello, para quem não sabe, foi guitarrista do Iron Horse, aquela banda de Southern Rock do Ron Keel, e de lá ele entrou no Danger Danger. A partir da turnê do The Ford, da Hardway, é com o Rob Marcello, e hoje ele faz parte do Danger Danger, mas o Danger Danger virou uma zona, porque o Danger Danger tem o Rob Marcello quando toca na Europa, tem o Steve Brown quando toca nos Estados Unidos, e aí tem o Defiance, que é o Danger Danger com o Paul Laney, mas com outro nome. Agora saiu o Tokyo Motor Fist, que é o Ted Polley com o Steve Brown, e aí o Steve West entrou no The Defiance, e o que acontece? Existem o Danger Danger, Tokyo Motor Fist, Ted Polley, é uma zona, mas enfim... Era um disco do Rob Marcello. Mas quem era o Frank Westre? Fui ouvir o disco. O disco é fenomenal. É o Danger Danger, o álbum que não lançou. No nível do primeiro e do segundo álbum. Quem tem esse álbum, Marcelo Westre, vai entender o que eu estou dizendo. Ele é muito difícil de arrumar. Eu consigo trazer. Ele vai sair caro, porque ele está fora de catálogo há um bom tempo. Foi ali que eu conheci Frank Westre. Aí você vai procurando o trabalho desse cara e vê que ele cantou no álbum do Jack Starr, Burning Star, de 1984, 85, um álbum que tenha Bruno Ravel no baixo, Bruno Ravel do Danger Danger. Então, quer dizer, já fazia parte um pouquinho da família Danger Danger, né, desde essa época, e ele está lançando agora, vamos dizer assim, seu segundo, porque dizem que tem um álbum solo dele, que eu nunca vi na vida, ele está lançando esse novo álbum dele, chamado My Collection, de músicas inéditas, porque além do Marcelo Westre, ele tem participação ele tem uma banda chamada Lane Slide, que lançou um disco em 2013, também fantástico, que tem uma versão daquela música Self Control, da Laura Branigan. Laura Branigan é essa que já faleceu, aquela que tinha aquele hit dos anos 80, Gloria, e tem essa versão da Self Control bem legal. E o disco também segue a linha do Marcelo Westre, né? Então, quem quer conhecer o trabalho do Frank Westre, pode ter certeza, se você gosta de Danger Danger, você vai adorar o trabalho do Frank Westre. É uma coisa assim, bem melódica, cheia de refrão. O disco tem, assim, várias músicas legais. Por exemplo, Understand, que é a música 2. Tô olhando aqui no computador. Desperate, que é a 9. Muito legal. E com certeza, Break It, pra mim, é a melhor música do disco. Então, se você curte aquela pegada The Defiance, Danger Danger, Tokyo Motor Fist, você vai adorar o trabalho do Frank Westre. O disco só tem importado, obviamente, exclusividade da Animal. Acho que muito pouca gente conhecia o Frank Westre. Essa é a ideia nossa aqui do RMH, em mostrar as bandas novas, né, e trazer para vocês, né. Mas vocês têm que comprar também, né, não é só ficar, valeu Carlão pelas dicas, né, velho? Pô, o Animal precisa sobreviver nessa zona, né? Vamos lá. O diferente, né? Você só encontra no RMH e no Animal. O Beabá você acha no resto. Essa é a ideia nossa, né? De mostrar para vocês aquilo legal. Então, confiram esse novo trabalho do Frank Westre, vocalista do Marcelo Westre, do Lane Slide, do Jack Starr, Burning Star, e que agora está com um trabalho solo. E tomara que ele continue com isso, porque é um cara muito talentoso, canta bem legal mesmo. Confiram aí. Frank Westre, My Collection. Então agora nós vamos falar assim de um assunto assim um pouquinho polêmico porque eu posso dizer isso como vendedor de disco, né?
Nós vamos falar sobre bandas que cantam em espanhol. Cara, existem várias bandas que cantam em espanhol. Várias. E meu amigo Batalha vai falar de algumas bandas europeias que cantam em espanhol. Tem várias, Barão Rojo, Sangre Azul, que mais que tem lá? Aquela entre Tierra Santa, né? Então eu vou ficar aqui na América do Sul. Cara, a primeira banda que surgiu cantando em espanhol e que eu tive conhecimento foi no meio dos anos 80, bem no meio, início dos anos 80, que veio da Argentina, que foi o V8. Será a solução, destruction, entendeu? Então, aquilo soou como as bandas de metal no Brasil estavam surgindo na época, né? Várias pessoas conhecem o V8. Aí, eu vou falar as que eu conheço. Existem outras bandas que vinham naquela época, né? Muitas bandas que surgiam. E de duas bandas argentinas, o Hermética e o Alma Fuerte, surgiu uma banda no início dos anos 90, 95, se não me engano, 95, que essa foi um soco na cara. Por quê? Porque além dos discos serem algo muito forte, eu cheguei a ver essa banda ao vivo abrindo o show do Kiss em Buenos Aires, La Cancha de River, em 1997. Porque o Kiss não veio para o Brasil, mas tocou na Argentina, no estádio do River. E foi um festival que teve V8, Malón, Pantera e Kiss. Só para vocês terem uma ideia, contando um pouco desse show, depois eu volto a falar do Malón. Na hora do show do Malón, eu dei graças a Deus que eu estava na numerada coberta, ali embaixo, no primeiro piso da numerada, sentado bonitinho, eu com meu amigo Serjão, famoso Montanha, para ver o Kiss, porque a pista parecia uma areia movediça de gente assim pulando, de tanta agressividade que era o som do Malón. E acabou o Malón, começou a Pantera. Só pra vocês terem uma ideia, na Walk, a guitarra estava tão alta e tão pesada que estourou os ampli. Aquilo foi memorável. Então, voltando a falar do Malón. Como era o som do Malón? O som do Malón era uma mistura de Pantera com Metallica e Megadeth, com um pouquinho de Slayer. Esse aí é o Malón. E a banda formada por Claudio O'Connor, que era do Hermética, o vocalista, eles chegaram a lançar acho que 3 álbuns de estúdio e alguns ao vivo e um DVD que foi lançado pelo meu amigo na Volumen 4, Ariel. Então confiram essa banda também, Malón, muito legal. Outra banda argentina que também eu vou falar as que cantam em espanhol, né? Porque depois eu vou comentar o que o povo acha disso. Outra banda argentina a qual eu tive um contato tanto de amizade como de ver ao vivo e de vender os discos foi o Kiss The Revenge, a banda Kiss da época do Revenge, que teve na Argentina, chamada Quefren. Quem não conheceu o Quefren pode ter certeza que estava ali o vocalista que melhor reproduz a voz do Paul Stanley que eu já vi. Ele tem até os trejeitos igual, que chama Sebastián Gava. Sebastián Gava chegou até a lançar um disco solo, mas voltando ao Quefren. O Quefren lançou um álbum, acho que foi no início dos anos 2000, no final dos anos 90, né? Foi o primeiro álbum do Quefren. Logo depois veio o Pecado Mortal, onde tinha Cama Redonda, onde tinha Donde Vas. E eu cheguei a pôr o Quefren para tocar em uma das minhas Hard and Heavy aqui no Brasil. Lá no Woodstock Bar, na Rua da Consolação. Quem lembra, quem esteve lá para ver o Quefren, viu Leonardo Moon, que infelizmente já faleceu, infarto fulminante, se não me engano. O baterista, que era um cara muito gente boa, mas não é o nome dele? Putz, esqueci. E o Sebastián Gava, que era o showman, porque eu vou mostrar a foto de vocês aí. Ele é o Paul Stanley. Ele tem os trejeitos do Paul, ele toca igual, e a voz dele é muito parecida. Então, para quem não conhece, hoje é muito difícil, acho que, arrumar os discos do Quefren. Mas quem quiser conhecer e gosta de Kiss, vocês vão ver o Kiss do Revenge, é o Quefren cantando em espanhol. Uma outra banda que surgiu também nessa época, no final dos anos 90, início dos anos 2000, foi no Chile.
no Chile. Não, Chile não. Chile não. Argentina também. Chile, Animal. Mas essa era uma banda na Argentina. Animal era uma banda que seguia a linha mais do Biohazard, aquela pegada mais trash. Também é outra que foi muito legal. Além de outras antigas que eu cheguei a citar aqui, o Hermética, o Alma Fuerte. E hard rock nunca foi muito forte da Argentina em bandas em espanhol, né? Eles têm uma banda recente agora, da Argentina, chamada Heavens. Só que ela tem a pegada assim mais Whitesnake. O batera do Kefren chamava Duke. Esse cara era muito gente boa, gostava de melodic rock também, a gente curtiu muito na loja, conversou bastante. E essa banda que eu falei pra vocês, o Heavens, é o Whitesnake, a pegada Whitesnake, o Winger, Night Ranger, só que canta em inglês. Então é uma das poucas bandas de hard rock. Surgiu uma outra de hard rock também, mas cantando em inglês, chamada Ajax. Aí tá a capa do disco pra vocês verem também. Isso vem da Argentina, mas cantado em inglês. Então eu tô falando agora das bandas argentinas, né? Que eu lembrei assim de cabeça, porque eu tô fazendo o programa aqui, nem mexi nos discos. Tá. Agora eu vou lembrar de uma banda que surgiu também no início dos anos 90, do México. Só que essa banda tem 2 discos muito legais. Chamava Coda. Exatamente. É uma pegada assim bem na linha hard rock, Poison, Skid Row, cantada em espanhol. Só que essa banda, o terceiro disco dela, ela já migrou para um som diferente, mais pop. Acho que quis entrar no mercado da rádio, TV, no México, e daí ela... Depois eu não tive mais notícia se a banda continuou ou não. Tá? E tinha aquele tal no México do Maná, né? Que tem alguns discos, que tem algumas músicas rock, outras pop, e ficou conhecido no mundo quando fez aquele Coração Espinado com Santana, né? É uma música totalmente pra galera Charles Edwards, né? Não dá. E o Maná, se pega assim uma música ou outra tal, se eu não me engano eles têm um trabalho com o Andrés, né? Acho que é um dos membros do Maná, que é o De La Tierra. E que eles têm aqui junto com o Andrés. Eu não tenho esse trabalho deles porque não curti tanto. Então voltando aí, agora que eu lembre mais de bandas, eu já fui abordado uma vez no Kiss Cruise com um cara que ficou, porque a gente fica amigo, né, no Monsters of Rock Cruise, não no Kiss Cruise, e me deu uma demo dele, uma banda da Colômbia. Eu tenho um grande amigo meu, Cris Vera, que mora no Peru, que também diz que tem algumas bandas no Peru, mas eu não tive acesso ainda. Muita gente gosta de hard rock e metal na Colômbia e no Peru. Então, no Chile, eu me lembro também que existiam algumas bandas, assim, de cabeça agora não me veio. Mas o legal mesmo foi que eu convivi com essas bandas na Argentina, porque eu tive amigos, a gente se comunicava e a música nos une, né? Só que aquela coisa, né? Eu como vendedor de disco, né? Eu já escutei de tudo em 28 anos de Animal. Existe um preconceito muito grande do brasileiro com a língua espanhola. Já o que não acontece com eles lá. Pô, o argentino ouve a música brasileira. Pô, várias vezes você passava numa loja de disco e tava tocando Jota Quest, tava tocando Paralamas e outras coisas mais aqui que toca aqui no Brasil. Já aqui dificilmente você vê as rádios tocando música em espanhol. Você vê muita gente chegando pra mim, cara, não, espanhol eu não gosto. Ah, legal. Escuta Barão Rojo, cara, escuta Obus. Nossa, essa banda era clássica, entendeu? Essas que eu citei aqui também. Então existe o preconceito com as bandas em espanhol, existe preconceito com as bandas cantadas em português, existe preconceito com as bandas brasileiras. Quantos clientes top meus, não vou citar nomes, óbvio. Ah não, a banda nacional não quero. Tá. E também tem preconceito contra as bandas de mulheres cantando. Muito grande. Ah, eu não curto banda que mulher canta. Ah, então tá bom. Tá, cara, você escutou Vixen? Já escutou Lita Ford, já escutou Doro Pesch, já escutou Elise Reed do Amarante, que eu adoro, mas existe esse preconceito mesmo, que eu falando para vocês do lado do balcão. Então hoje eu quero mostrar para vocês, para quem não conhece, quiser se interessar em ouvir o hard rock, o heavy metal, o thrash espanhol, é bem legal. Tem várias bandas muito boas
e que vocês têm que conhecer. Então, se não conseguirem, é muito difícil. Essa aqui eu falo para vocês, é muito difícil conseguir achar os CDs das bandas, principalmente do Kefren, que eu tenho contato às vezes com o pessoal de lá. Eles prensaram poucos, trouxeram aqui na época para vender no show, aí eu acabei arrematando, principalmente o Pecado Mortal, que eu acho que é o segundo álbum deles, e o Pecado Mortal, o segundo ou o terceiro, não me lembro. O primeiro álbum chama Kefren, e, se vocês ouvirem, vocês vão ouvir o Kiss. É Kiss total da época do Revenge. Inclusive o Kefren tem um disco ao vivo gravado só de músicas do Kiss. Esse daí, vocês podem ver a foto aí. Só tem músicas do Kiss. E isso aí vocês vão ver o talento que é o Sebastian Gava cantando as músicas do Paul. Se inscrevam no canal, continuem comentando, sejam curiosos, vão atrás, cara. Sabe, hoje a gente pode dizer que a música, os CDs, o LP, a mídia física, além de se tornar, hoje ela está assim, pelo dólar, pela situação no mercado, pelo que nós estamos vivendo, uma coisa difícil de se adquirir, de se encontrar, ela está tornando cada vez mais rara, porque está acabando. As gravadoras não estão relançando, acabou, não fazem mais, os discos saem de catálogo muito rapidamente, entendeu? Então, como é legal chegar aqui, nem eu tô aqui, ó, ver meus discos, pegar minhas coisas, poder ouvir, saber, por exemplo, eu não sabia que o Frank Westre cantava no Burning Star, e eu tenho o disco aqui e não imaginava que era o Frank Westre. Essas coisas dão um prazer pra gente, e isso não tem no streaming, né? Grande abraço para vocês, meus amigos. Agora a Batalha vai falar de um lançamento também das bandas em espanhol, e que não tem que ter preconceito no rock, porque o espanhol, o oriental, o judeu, o americano, o europeu, o brasileiro, todo mundo merece o rock. O rock é algo tão divino, que ele te escolhe. Guardem bem isso. Grande abraço, meus amigos. Valeu! Beleza aí? Mais um RMH em casa. E meu lançamento hoje é muito especial, porque eu vou falar de Born Innocent, o novo do Alcatraz. Tudo bem que o Graham Bonnet estava lançando com a Graham Bonnet Band, álbuns até ao vivo, de estúdio, mas esse tem estampado aquele belíssimo logotipo do Alcatraz. Por sinal, um dos que eu mais gosto de logotipo, assim, de banda, é o do Alcatraz. E tem uma coisa especial desse álbum que marca o retorno o trabalho dele de novo, com Gary Shee, o baixista, e o Jimmy Waldo, o tecladista, né? E ele, como sempre, foi acompanhado a vida inteira de grandes músicos, grandes guitarristas, principalmente no Rainbow, Ritchie Blackmore, no começo do Alcatraz, Yngwie Malmsteen, depois Stevie Vai, depois ele trabalhou com Chris Impellitteri, depois ele trabalhou com aquela banda japonesa Anthem. Então, assim, não tem cara que trabalhou com tanto guitarrista animal, acho, no nosso meio, né? Então agora quem tá no Alcatraz é o Joe Stump. Não por acaso, totalmente influenciado por Yngwie Malmsteen. Ele até diz que o Gary Moore é uma das influências e também é daquela mesma época que surgiu o Alcatraz, né? Então não fica tão fora assim. E a performance do Graham Bonnet, apesar da idade e tudo, né, do nosso James Dean, como falou o Mika no especial, ou então como tiram o sarro os outros aí, o nosso Costinha, porque ele com a idade saiu de James Dean para Costinha, mas tudo bem. Ele manteve a linha, tá cantando pra caramba, a gente já pôde ver até no Brasil mesmo, Graham Bonnet, Alcatraz feat. Graham Bonnet, aquele do Carioca Clube, ou assistir o show do Graham Bonnet no Blackmore, lá em Moema, que não existe mais, né? O saudoso Blackmore Rock Bar. E eu já tive a oportunidade de ver ao vivo, é muito legal assistir o Graham Bonnet. E assim, esse novo álbum, a gravação tá excelente, não tem nada. É tipo aquele time que entrou para não perder. Não tem nada de inovação, não quis mudar o estilo, jogando arroz com feijão. O problema é que assim, o lance é que o arroz com feijão desses caras aí é um arroz com feijão, com aquele feijão encorpado, né, meu? Que tem paio, tem bacon, tem um monte de coisa. Então não é só aquela coisinha besta, né?
tem, lógico, uma pegada do começo do Alcatraz, quando era com o Malmsteen, principalmente numa faixa que chama Polar Bear. Essa é totalmente, lembra muito, o Joe Stump lembra muito o Yngwie Malmsteen, um estilo, né? Aí tem outras que eu posso destacar, I Am The King é uma legal, We Still Remember é uma até diferente da pegada mesmo Alcatraz, ela é um pouco mais melódica, tudo, e tem uma London 1666, essa é da leva das pesadas, lembrando até um pouquinho o estilo do Graham Bonnet, quando ele fez algumas músicas com o Impellitteri. Então assim, se você curte o Alcatraz e já vinha curtindo os álbuns que o Graham Bonnet lançou com o nome dele, né, solo pela Frontiers Music, você vai com certeza gostar desse novo, o Born Innocent, novo do Alcatraz. E tem até um batera muito bom, é o Mark Benquechea, muito bom, apesar do nome não é Benquechea, não é latino não. E, então assim, a musicalidade tá impressionante, mas é aquilo que você espera do Alcatraz mesmo, sem inovações, aquela linha do Rainbow, do Purple, do próprio Alcatraz do começo de carreira, do Yngwie Malmsteen, aquele tipo de som. Então tá indicado um grande prato, você vai comer um belo arroz com feijão e não tem farofa porque não é tão hard esse disco. Valeu! E para fechar o tema, né? Bandas que cantam em espanhol. Tem várias que eu curto, Obús, Ángeles del Infierno, Sangre Azul, Avalanche, Mago de Oz, Tierra Santa, tem até o Panzer espanhol, Saratoga, bandas da Espanha, né? São poucas que cantam em inglês, na Espanha, na Argentina. Na Espanha tem o Leatherheart, que é a única que eu gosto daquela leva New Wave of Traditional Heavy Metal. Eles são de Madrid e cantam em inglês. E tem o Watchmen da Argentina, que faz um belíssimo hard rock, já tocou no Brasil, no Manifesto Bar, e eu estive presente. Os caras são muito gente boa, é uma das pouquíssimas bandas que cantam em inglês da Argentina. Como eu destaquei as bandas espanholas e deixei de citar uma de propósito, que foi a primeira que eu comecei a curtir, é a que eu mais gosto, que canta em espanhol. Lógico que tem as da Argentina, o Carlinhos citou, V8, o Malon, Animal, tem um monte de bandas que eu curto também, da Argentina, de outros países, do México, sei lá, da América Latina, tudo. Mas eu preciso falar do Barão Rojo, que eu conheci, ainda estava no primeiro colegial, estudava no Objetivo da Luiz Góes. Quem me apresentou o Barão Rojo através dos primeiros álbuns foi o Dino Dragoni Jr., que depois virou cineasta, mas ele era da classe, me apresentou um monte de banda, inclusive o Barão Rojo. Gravou lá os álbuns Metamorfoses de 1983, o Barão Rojo ao vivo de 84, a banda formada pelos irmãos, né? O Armando e o Carlos de Castro. Aí tem o Sherpa Campuzano, o baixista, e o Hermes Calabria, que é baterista. Como curiosidade, eles chegaram a cozinha da banda, o Sherpa e o Hermes vieram para o Brasil em 1984. E aí um amigo meu do Rio de Janeiro, Marcelo Takayas, foi no hotel que eles estavam, né? E foi lá, tirou foto com eles, inclusive a gente colocou as imagens aqui do Marcelo com o Sherpa e com o Hermes do Barão Rojo. A intenção deles, você pode ver que um deles está até com a camisa do Rock in Rio, a intenção deles naquela promo trip era tentar tocar no Rock in Rio 1. Eles já tinham feito muito sucesso lá com Volumen Brutal de 82, começaram com Larga Vida ao Rock and Roll, 1981. Aí tem Volumen Brutal, só que eles começaram a pegar mesmo forte no Metamorfoses de 83. E em 84 eles estavam promovendo o Barão Rojo ao vivo, que é um duplo ao vivo excelente. Eu lembro de escutar lá as Flores del Mal, cada música boa, né? E aí eles estavam tentando nessa promotrip, sim, colocar no cast do Rock in Rio, ou do 1, que não dava mais tempo, porque ia ser logo depois, ou então no subsequente, que acabou rolando só em 91, e aí já esqueceram tudo, né?
Só que foi interessante isso, é uma coisa que não é todo mundo que sabe que 2 integrantes dessa banda que nunca tocou no Brasil já tiveram aqui, e tem a imagem do Marcelo Takayas para provar. Outra curiosidade interessante do Barão Rojo é que o álbum Metamorfoses, o Celso Supple, que é o guitarrista do Metamorfose do Rio de Janeiro, ele pegou esse álbum e esse título inspirou o nome da banda Metamorfose, que estreou em janeiro de 1985 naquele split com a Dorsal Atlântica no Rock in Rio, enquanto estava durando o Rock in Rio, no começo, em janeiro de 1985. Então o nome do Metamorfose foi sim inspirado no álbum do Barão Rojo. Essa história sempre o André Biguinzoli fala, e estou aqui para comprovar isso. Então, assim, eu gosto o álbum que eu mais gosto, a banda não parou. Eu citei esses do começo, foi porque eu conheci a banda nesses. Mas o meu preferido mesmo é o Metamorfoses, sei lá, El Malo, Casimimato, tem várias músicas que eu gosto mesmo. E esse Barão Rojo ao vivo tem até, lógico, memória afetiva, porque o Dino gravou em cassete para mim, de 90, porque longo, é duplo, né? Mas assim, todos os álbuns depois, um pouquinho depois, eles mudaram um pouco a linha, foram um pouco mais pro, sei lá, pro power metal, adicionaram mais melodia. Mas no começo era bem um heavy tradicional, um hard and heavy, tinha uma pegada AC/DC, mas era um heavy mais tradicional com hard rock. E as performances ao vivo da banda eram muito destacadas na Europa inteira. O Barão Rojo já veio para a América do Sul, lógico que toca sempre na Argentina, em outros países, mas infelizmente no Brasil nunca veio. Não seria só essa banda que eu indicaria da Espanha, como todas as outras que eu citei. Tem as bandas espanholas que cantam em outra língua, em inglês, né, que nem eu falei, essa Leatherheart aí, mas tem outras de thrash mais recentes. Mas eu acho legal você procurar, eu já cheguei a assistir show do Mago de Oz, também no Brasil eu acredito que as 3 que mais falam recentemente, ou de uns tempos pra cá, é o Mago de Oz e o Tierra Santa. Esses são os que mais falam, tanto que a molecada, a outra geração, nem sabe muito o que é Barão Rojo, e eles já vão direto para Mago de Oz e Tierra Santa. E alguns para o Avalanche, por causa do trabalho que teve como empresário o Paulo Barão, que ele colocou até o Avalanche para tocar aqui no Brasil, se não me engano, abrindo para o Grave Digger no Palace, no extinto Palace em São Paulo. Cheguei a ver, a banda é competente ao vivo, tem uma bela discografia. Então, bandas que cantam em espanhol, você vai fuçar, tem muita coisa boa. Eu adoro o Obús também, é muito legal. Só que não seria só memória afetiva, mas para mim a dica número 1, porque estão esquecendo deles, é o Barão Rojo mesmo. Então, larga vida ao rock and roll para todos e fiquem bem. E aí galera, tudo bem? Estou de volta ao RMH aí, tive que me ausentar aí por um período, por questões profissionais, fora de São Paulo. Mesmo fora de São Paulo, estou aqui gravando com vocês, para vocês aqui. Uma honra estar com o Carlão e com o Batalha, agradecendo ao Vitor e o Cláudio aí pela paciência, né, de produzir a gente aí nos bastidores. E hoje aqui vamos falar de lançamentos, de um tema bem bacana, que são as bandas que cantam em espanhol, que o Carlão falou que é um tema polêmico, né? Eu nem acho que é tanto, mas que tem tanta banda boa em espanhol aí, e eu vou falar disso depois. Mas eu começo com vocês com uma dica de lançamento, que é o novo do Deep Purple, o Whoosh, lançado agora no início de agosto, recém-lançado. A banda postergou o lançamento aí em 2-3 meses, né, da data originariamente prevista para lançamento. É um disco produzido pelo Bob Ezrin, que é um produtor lendário aí, né, já assinou várias produções de discos clássicos de bandas fantásticas, Kiss, etc. E a gente vê, né, só um parênteses assim, tem alguns produtores que eles são marcantes na vida de uma banda, né? Nós perdemos recentemente aí o Martin Birch, há poucos dias atrás, e é inegável a importância desse cara, seja como engenheiro de som, como produtor, na vida de algumas bandas aí, como Purple, Rainbow, Whitesnake e o Iron Maiden, né? O Iron Maiden, na minha opinião, é uma outra banda depois que ele deixou de produzir os discos, né? Depois do Fear of the Dark, o Iron não foi mais aquela banda que causa aquele impacto.
Então, quer dizer, produtor também é muito importante. O cara fica no bastidor, mas às vezes tem uma importância ímpar. É um outro elemento da banda que fica ali escondidinho. Muita gente não dá muita importância, mas é tão essencial, como é o Bob Ezrin na história da música, né? E ele também assina esse disco aqui na produção, Whoosh, do Purple. É um disco que traz a sonoridade que vem marcando o Purple nos últimos anos, né? Nas últimas décadas, assim. A banda veio se reinventando ao longo do tempo, né? Com uma outra sonoridade. É uma banda que não se compara ao que ela foi nas décadas de 70, 80, né, no auge, né, em qualquer que seja a formação daquela época, o Purple tem uma assinatura singular ali. E aqui nós temos um disco, na minha opinião, mediano, que, assim, por que mediano? Porque, na realidade, nós temos uma sonoridade bem diferente. Não é aquele disco que te causa impacto, que seu coração palpita, que você arrepia. Mas são músicas bem bacanas aqui. Tem uma temática, a gente vê uma temática, começando até pela capa do disco, né, aquele astronauta ali, né, tem a ver com o momento que a gente passa, né, de futuro, o que será do futuro. Tem umas letras aqui de mensagens subliminares, assim, futuro da humanidade, Mãe Terra, essas coisas, né. A gente vê 5 senhores, né, já na casa de serem considerados vovôs aí, mas com uma energia, com uma competência musical fantástica ainda. A gente pode até falar que o som não é mais aquele, e não é mesmo, é incomparável, né? Até porque nós não temos ali o Blackmore, não tem o John Lord, né? E não é Viúva não, tá? São momentos diferentes. Mas é um disco bacana, mediano, mas bacana, vale a pena ser ouvido. Cansa um pouquinho de ouvir, né? Porque ele vai ficando meio flat ao longo da audição, mas é um disco que vale a pena ser ouvido, ter na sua coleção aí. O Carlão já tem lá na Animal. Eu destaco aqui, são os singles que já foram lançados aí, que é o Through My Bones e o Man Alive. São músicas bacanas. A gente vê o Don Airey com os teclados bem fortes, né? Uma presença de teclado bastante forte nesse disco aqui, como vem sendo nos últimos também, né? Apesar de não se comparar ao John Lord, como eu já falei, mas ele é um músico de mão cheia, né? Já participou aí, já teve uma história na música pesada, que tem que ser totalmente considerada e respeitada. A minha dica de hoje, então, é Whoosh, do Deep Purple, um disco que não é esplendoroso, mas também não faz feio ao legado do Deep Purple. Tá? Um beijo para vocês, keep rocking, guys! E agora com vocês, vamos falar aqui dos temas aqui que a gente sempre traz aqui, para causar polêmica, como o Carlão fala. Nem sempre é tão polêmica, aqui nem acho que seja também tão polêmico. É que aqui talvez a dificuldade seja escolher a banda que canta em espanhol que mais te agrada. E tem várias, né, no cenário, né? Eu vejo, assim, várias bandas muito boas na Argentina, como V8, como o Carlão colocou, e eu acho a Argentina um celeiro de headbangers fantásticos, né? O Carlão falou a história aí do show que ele viu do Kiss em 97, e realmente, o público argentino é único. E aí você também segue isso nas bandas que surgiram lá. Eu vou falar de uma banda argentina que eu gosto muito, acompanhei por muito tempo até ela se dissolver, né, nos anos 2000. Eu vou falar do Rata Blanca, uma banda criada em 86 pelo Walter Giardino, que acompanhou, a banda passou por várias formações ao longo da sua existência, até se encerrar nos anos 2000, 2008, né, e o Walter estava lá nas guitarras. Uma banda de 86, que gravou seu primeiro disco em 88, com muita qualidade sonora, qualidade vocal, de letras, e que passou ao longo da sua existência, vamos falar assim, ela passou por vários gêneros. Você pega fases do Rata Blanca, várias formações e vários discos, você vê que é uma banda que ela começou como hard rock, lembrando de Purple, Rainbow, Zeppelin, foi pro heavy metal, voltou pro rock pesado. Então ela teve uma variante de estilos ao longo da carreira, e o que é curioso, o que é difícil numa banda, ela manter essa mesma qualidade ao longo dos anos, né? Mudando de estilos, né? Fazendo um disco mais pesado, um disco um pouco mais hard rock, né? Com algumas baladas, tudo isso, e mantendo uma baita qualidade, né? Eu gosto muito do Rata Blanca, né? Uma banda que talvez seja uma banda icônica para os argentinos,
né, de língua espanhola, né? É uma banda que eu acho, a gente vê hoje nos Estados Unidos uma grande penetração de cantores que cantam na língua espanhola. Até porque nos Estados Unidos você tem uma miscigenação de raças lá muito grande. E eu vejo assim que o Rata Blanca, se fosse hoje, né, mesmo com esse mercado parco para o rock mundial, né, não é mais o mesmo mercado dos anos 80 e 90 até, mas o Rata Blanca teria hoje uma entrada bacaninha lá nos Estados Unidos, fácil, nos anos 90 também teria. Eu gosto demais dessa banda. Eu acho que a questão da língua espanhola não me soa estranho. Tem gente que fala, não, porque cantar em espanhol não é legal. Eu acho que é a mesma dificuldade de cantar em português, né? A gente está acostumado a ouvir rock, né, originariamente em inglês, então tudo que não seja mais ou menos isso fica estranho, mas é questão de costume. O que eu acho assim, o Rata Blanca é uma banda icônica, né, tem muitos fãs até hoje, mesmo a banda já não tocando mais. A crítica sempre foi muito favorável aos discos dela, foram muito complacentes com os discos, né, apoiaram bastante os discos. É uma banda que a mim marcou demais. Então a minha sugestão de banda que canta em espanhol, tem muitas outras aí, como o Carão falou e o Batalha também falou. Mas a minha escolha é o Rata Blanca. Meus amigos, obrigado pela participação. Fiquem com Deus. Beijo a todos. Keep rocking.